O tema de hoje, da nossa ministração, chama-se Céu na Terra. Céu na Terra. É um tema, se não o mais importante, um dos mais importantes da nossa existência nessa terra. Manifestar a cultura do céu, manifestar o céu nos nossos ambientes. Aqui é muito gostoso. Cara, eu amo sentir a manifestação de Deus nesse lugar. Quando nós estamos aqui cantando, adorando, louvando a nosso Deus, e aquele louvor te pega e você começa a pensar em várias coisas que Deus vai colocando no seu coração. Mas, além disso, nós fomos chamados para manifestar o céu muito além dessas quatro paredes. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, galera, porque aqui nós somos constantemente lembrados de que mais importante do que o nosso bem-estar nesta terra, mais importante do que qualquer coisa que nós tenhamos nesta terra, é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou por nós e aquilo que nós devemos transmitir a essa geração. É isso que esta comunidade, Amor e Graça, valoriza domingo após domingo, encontro após encontro. E isso me enche de alegria em ver que os nossos líderes estão mais preocupados com a nossa estadia nesta terra, para que ela seja mais confortável ou mais aprazível. Eles estão muito mais preocupados com a nossa eternidade do que com as nossas condições aqui. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E por isso, Deus tem me tocado tanto nesses últimos dias com essa palavra. Deus tem me tocado tanto nesses últimos dias com ministrações, com mensagens a respeito da nossa responsabilidade, do nosso papel como cristãos diante da nossa sociedade, diante do tempo em que nós vivemos. Jesus não veio a este mundo, irmãos. Jesus não veio a este mundo para conseguir seguidores. Jesus não veio a este mundo para conseguir membros para a sua igreja. Jesus não veio a este mundo para conseguir fiéis. Jesus veio a este mundo para que então ele formasse um povo e esse povo então se tornassem seus discípulos. Membros de igreja, fiéis de Jesus Cristo, fiéis do cristianismo, não são autorizados a manifestar o céu na terra. Somente discípulos do nosso Senhor Jesus. Tem discípulo aqui hoje? Deixa eu ver. Tem. Amém. Então essa palavra é para você, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu não sei se isso já ficou claro para você, mas não existe meio termo no cristianismo. Se nós escolhemos o cristianismo como uma religião, para simplesmente nós termos algo que nos transcenda, que nos traga alegria, que nos traga paz, que nos traga um certo conforto que a religião pode trazer. Se nós escolhemos o cristianismo por essas razões, nós escolhemos a religião errada. Não escolhemos o cristianismo se as nossas intenções forem ter uma vida confortável nessa terra. Não deveríamos escolher o cristianismo se as nossas intenções fossem se preocupar somente com a nossa vida. Se escolhermos o cristianismo por essa e por algumas outras razões, escolhemos a pior das religiões. Seguir a Cristo envolve discipulado. E como nós ouvimos aqui no domingo passado, o pastor ministrou para nós uma mensagem muito pertinente. Não queira ir para o céu. Vocês lembram dessa mensagem? Não queira ir para o céu? Os adolescentes tiveram célula, né? Agora há pouco. Foi sobre esse tema, Pompei? Não? Mudou? Disciplina, tá, Amanda? Tá mudando o tema aí, ó. Tem que ir falar com o pastor. Tô brincando, Pompei. Misericórdia. O pastor que manda, né? Então, beleza. Mas o pastor pertinente pregou a respeito desse tema, não queira ir para o céu. Pô, mas como assim, não queira ir para o céu? Não queira ir para o céu. E ele desenvolveu a temática de que muitas pessoas estão buscando ir para o céu,
por conta daquilo que o céu pode oferecer. Buscam o céu porque possuem medo do inferno. Querem ir para o céu porque o céu é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade. E o inferno, a Bíblia diz que é um lugar de escuridão, dor e ranger de dentes. Então, para o inferno eu não quero ir, eu não sou besta. Eu quero ir para o céu. E nessa busca incessante do ser humano de querer ir para o céu, acaba se esquecendo de que mais importante do que ir para o céu, como o pastor ministrou, é buscarmos um relacionamento com o autor e criador do céu, Jesus. É muito mais importante, irmãos. Esse precisa ser o centro das nossas vidas. E assim como na ministração passada, nesta ministração de céu na terra, nós continuamos com a mesma máxima. Não devemos buscar o céu porque ele é algo confortável, prazeroso e que será por toda a eternidade. Nós precisamos buscar relacionamento com o nosso Criador, para que a partir do nosso relacionamento, nós não precisemos buscar o céu. As pessoas não precisam buscar o céu, mas o céu nos alcança e então a partir de nós, alcance as pessoas. Essa é a nossa ministração de hoje. Nós precisamos buscar um relacionamento de intimidade com o nosso Senhor, a ponto de que não será necessário buscarmos o céu. O céu, como nós veremos hoje, o reino de Deus, como nós veremos hoje, está dentro de cada um de nós. E essa realidade que alcançou as nossas vidas, alcançará a vida das pessoas. Amém? Esse precisa ser o nosso objetivo. E para nos ajudarmos a entender esse tema tão importante da nossa vida, da vida cristã, a importância de manifestarmos o céu nesta terra, se possível, abram no Evangelho de Mateus, capítulo 10, o texto que nos ajudará nessa compreensão. Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 5. Não sei como está aí na sua Bíblia, mas o subtítulo que o tradutor dessa versão colocou aqui está: as instruções para os 12. As instruções para os 12 discípulos. Olha só. As mesmas instruções que foram dadas aos discípulos diretamente por Jesus, são as mesmas instruções que nós precisamos seguir 2000 anos depois dessa história ter acontecido. O problema é que o coração humano, galera, ele é tão sujeito a se desviar e a esquecer de alguns propósitos, que é necessário constantemente nós pararmos e nos lembrarmos do porquê de fato nós estamos aqui. Eu não sei se você já teve contato com esse versículo, mas se não me falha a memória, Colossenses capítulo 3, verso 17 ao 19. Se eu estiver errado, minha memória estiver me traindo, me perdoe, mas eu sei que está em Colossenses. Paulo, ele diz que aqueles que vivem se orgulhando dos seus erros, aqueles que vivem pensando somente no seu próprio umbigo, aqueles que vivem somente para as coisas desta terra, são chamados de inimigos da cruz de Cristo. Quando eu li este versículo, meu coração ele se encheu de temor. Porque se nós estamos vivendo nesta terra não como discípulos, chamados para manifestar o céu na terra, mas estamos vivendo nesta terra como pessoas que se orgulham dos seus próprios erros, porque eu não sei se você sabe, mas lá fora está cheio de pessoas que se orgulham das coisas erradas que fazem. Se você tem vivido de forma egoísta, pensando somente em si mesmo, vivendo somente para os seus prazeres, suas vontades, ou se você tem vivido pensando somente em coisas desta terra, é duro isso. Mas Paulo disse que as pessoas que vivem de tal maneira são inimigas da cruz de Cristo.
Então, como eu disse, e para fechar esse momento de introdução, talvez o cristianismo, se você entende ela como uma religião, talvez você precise ressignificar algumas coisas. O cristianismo não é uma religião. Ser cristão é ser discípulo de Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 10, verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino de Deus. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós colocamos aqui diante do Senhor a sua palavra que agora foi lida, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha sobre nós, venha tirar toda surdez, ó Pai, espiritual que está presente em nós. Venha tirar toda a dureza do nosso coração, Senhor. Que o nosso coração agora, mediante o poder do teu Espírito, se torne um solo fértil, Senhor. Um solo propício para a semente da sua palavra. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que os nossos olhos estejam abertos e que o nosso coração esteja pronto, Senhor, para receber a tua palavra. É isso que nós te pedimos, Senhor. Esta é a tua palavra. Opera em nós, em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a entender a respeito de como nós devemos nos comportar e como nós devemos agir para que então os céus sejam manifestados nessa terra. E quando nós iniciamos a leitura, esse texto ele falou comigo de diversas formas, galera. De diversas formas o Espírito Santo tocou no meu coração. Mas quando eu li a primeira instrução de Jesus aos discípulos, olha, não tomem rumo aos gentios, não vão aos samaritanos, não vão distante, mas alcancem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dizendo que antes dos discípulos alcançarem os povos fora do território de Israel, ele precisava alcançar primeiramente os próprios israelitas. As próprias pessoas que viviam dentro do território de Israel. E quando o Espírito Santo ministrou esse texto então ao meu coração, ele começou a dizer algumas verdades a respeito do reino de Deus. E a primeira verdade que nós temos aqui, irmãos, é que o reino de Deus, ele é algo que se estabelece de dentro para fora. Jesus, quando foi indagado pelos fariseus, aonde estaria então esse reino, ele disse: olha, o reino de Deus não virá em forma aparente. Ninguém dirá está ali ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, ele começa de dentro para fora. Jesus andou durante 3 anos, cumprindo seu ministério, operando curas, ressuscitando mortos, perdoando os pecados, anunciando as boas novas de salvação, porque Ele é o próprio Deus, e o reino de Deus estava estabelecido dentro do seu próprio coração. Então, o que Deus quer nos ensinar nesta noite, é que antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos entender que o reino de Deus precisa estar estabelecido dentro de nós. Para que o céu se manifeste a essa terra, primeiro ele precisa ter sido manifestado dentro do nosso coração. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele nos ensina que aquele que ama a Deus é aquele que guarda a sua palavra. E aquele que guarda a palavra, Deus, Jesus, Espírito Santo, fazem morada nele. E aonde Deus está,
Se onde Deus está, o seu reino também está. Se Deus fizer morada no seu coração, o reino está estabelecido dentro de você. Mas a questão é, se o reino está estabelecido dentro de nós, se nós amamos a Deus, nós precisamos guardar a sua palavra. Se nós guardamos a sua palavra, nós precisamos parar de quebrar princípios. E eu quero assim, que nesse momento, o Espírito Santo toque no coração de cada um de vocês. E que cada um de nós aqui nessa noite, paremos e pensemos nos princípios do reino de Deus que, infelizmente, nós temos quebrado. Porque não adianta nós queremos manifestar esse reino se dia após dia nós quebramos os princípios, as regras, as leis, os mandamentos daquele que estabeleceu o próprio reino em nós. Essa é a primeira verdade. Para que nós manifestemos o céu na terra, nós precisamos guardar as palavras do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos ter o temor da sua palavra. Nós precisamos ter o máximo de cuidado possível com os princípios que nós temos quebrado dentro de nós. Não estou falando que nós não vamos pecar, irmãos. O pecado é algo que enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto nós formos feitos de carne e osso, nós estaremos sujeitos. Mas João nos ensina que, filhinho, essas coisas vos tenho dito para que vocês não pequem. Mas caso venham a pecar, saibam que vocês possuem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas o mesmo João que proferiu essas palavras, proferiu as seguintes: quem é nascido de Deus não vive pecando. Percebam, o pecado é algo que nós lutamos todos os dias. Pecado é algo que nós lutamos constantemente nas nossas vidas. Mas ele não é a nossa prática. Ele não é a regra nas nossas vidas. Ele não é aceito por nós. E ele não é aceito não porque você não quer. Ele não é aceito porque existe um reino dentro de você. Que como nós cantamos algumas vezes aqui já nesta comunidade, que ruja o leão, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e ele odeia a iniquidade. O pecado é algo que nós precisamos travar uma batalha todos os dias dentro de nós. Não pode ser algo que nós fazemos e não sentimos nada, irmãos. Essa é a primeira realidade do reino. Para que o reino se manifeste na sua vida, na minha vida, e se manifeste a essa terra, a esta cidade, nós precisamos entender que existe um reino dentro de nós. E nós não podemos estar quebrando os princípios que foram estabelecidos pelo autor e criador deste reino, o nosso Senhor Jesus. A segunda coisa que o Espírito Santo tocou no meu coração a respeito desse texto é que a mensagem que deveria ser levada era a seguinte: Jesus disse aos discípulos: à medida que vocês avançarem, vocês precisam dizer e anunciar que está próximo o reino de Deus. Eu não sei qual é a mensagem que nós temos buscado transmitir a essa sociedade. Se Jesus é alguém que veio para nos curar, se Jesus é alguém que veio para nos dar coisas boas, veio para resolver nossa situação financeira, eu não sei qual é a mensagem que nós temos levado a esse mundo. Mas esse texto nos diz que a principal mensagem que nós deveríamos estar levando é de que está próximo o reino dos céus. Ele já está batendo a porta. Nós já podemos ouvir os passos do nosso Senhor Jesus caminhando em nossa direção para buscar a sua igreja e nos encontrarmos com Ele nos ares, como nós acabamos de ler.
E a mensagem desse reino, ela não pode ser adulterada. A Bíblia nos ensina que a mensagem do reino, ela consiste em, primeiro, arrependimento. Jesus, durante o início do seu ministério, andou pelas cidades pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e creiam, credes no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. A primeira ponta, a primeira parte da mensagem que nós precisamos carregar é de que nós precisamos nos arrepender. Não sei se vocês viram um vídeo, eu compartilhei, o Gabriel também compartilhou, mas tinham jovens fazendo evangelismo na rua à noite, e um repórter estava entrevistando, né, próximo a uma balada, e aí ele perguntou pro rapaz que passou: olha, como que você faz para ter uma noite com uma mulher? E aí o jovem que foi entrevistado respondeu o seguinte: você não precisa de uma noite com uma mulher, você precisa de Jesus. Arrependa-se e creia no Evangelho. Essa é a nossa mensagem. Muitos de nós talvez daríamos um sorrisinho e desviaríamos. Muitos de nós talvez, para não chatear, tentaríamos responder. Mas a resposta correta esse jovem deu: você não precisa de uma noite com uma mulher, você precisa se arrepender e crer no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem do reino que nós precisamos carregar. Paulo diz em Romanos que o reino de Deus não consiste em comida e bebida, mas em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A Bíblia então nos dá um parecer geral do que seria então a mensagem e o que é esse reino, que começa por arrependimento, mas que tem a sua definição ao longo da Bíblia, dizendo que o reino de Deus consiste em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. A justiça que diz que nós, por nós mesmos, jamais poderíamos nos tornar justos. A justiça do reino é que eu e vocês, nenhum de nós aqui, poderíamos nos tornar justos para recebermos a dádiva da salvação e da vida eterna. Mas Jesus Cristo, um inocente, o Deus que se tornou homem, se esvaziou assumindo a forma humana, morreu em uma cruz e pagou pelos nossos pecados. E agora nós, pela fé, fomos justificados. Essa é a justiça do reino. As pessoas às vezes não vão entender isso. Nenhum dos nossos evangelismos, não sei se a Fer vai lembrar, ela contou pra gente, mas se não me engano foi ela, foi entregar o bombom no evangelismo que a gente foi fazer, com uma mensagenzinha, e o cara queria pagar o bombom. Foi você, né, Fer? E o cara queria pagar o bombom. Aí a Fer, não, é de graça. Aí o cara, como assim? Ela, não, pode pegar, é seu. Numa coisa tão simples como um bombom de graça, o evangelho do reino, a justiça do evangelho do reino, ela é manifestada às pessoas. Percebam como as pessoas têm uma dificuldade enorme, tremenda de compreender a graça. Como assim você está me dando um bombom? O que eu faço com isso? É para eu comer? Temos dificuldades, irmãos, de entendermos a justiça, porque para nós, justiça é outra coisa. Para nós, justiça é nós sermos punidos pelas coisas erradas que nós fizemos. Mas a justiça do reino compreende em um inocente que foi morto e pagou pelos pecados de muitos. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Porque a justiça do reino um dia nos alcançou. Um dia alguém comunicou essa justiça para você. E você creu. E pela fé você foi justificado por Jesus. O outro ponto da mensagem do reino é paz. Paulo em Romanos diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus.
E a paz que nós pregamos, a paz que nós devemos pregar a partir dessa mensagem do reino que está dentro de nós, que nós carregamos, não é uma paz que depende das circunstâncias, não é uma paz que depende da ausência de conflitos. A paz que nós carregamos dentro de nós é a paz que excede todo o entendimento, é a paz que nós não conseguimos entender, porque é a paz com Deus. Tudo ao seu redor pode estar desmoronando, mas se você está em paz com Deus, a sua vida descansará tranquila. Porque eu não sei se você sabe, não existe nenhum inimigo mais terrível e mais mortal do que Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus estiver contra nós? A Bíblia diz que nós não devemos temer os homens que são capazes de tirar a nossa vida aqui, né, somente nesta terra, mas devemos temer a Deus, que não somente pode nos tirar a vida nesta terra, mas também destruir as nossas almas. Percebam o tamanho da obra de Jesus. Esse é o Deus que um dia, antes de nós crermos, estava contra nós. O Deus que não é capaz de somente tirar as nossas vidas aqui, mas destruir a nossa alma e lançarmos no inferno. Mas em Cristo Jesus, toda a sua ira foi aplacada. Em Cristo Jesus, toda a ira desse Deus terrível, desse Deus tremendo, desse Deus poderoso, foi aplacada no seu próprio Filho. E por isso nós temos paz, irmãos. E por isso nós podemos, em meio às circunstâncias, descansarmos. Porque o maior dos problemas foi resolvido na cruz. Paulo, no livro de Filipenses, escreve essa carta algemado, preso. Mas por baixo, tá, galera? Por baixo, ele mencionou a palavra alegria, ou palavras relacionadas com esse tema, de 9 a 10 vezes. Um homem que estava preso, um homem que teve a sua liberdade retirada por conta dessa mensagem, usou a palavra alegria mais de 9 vezes, para dizer para os crentes em Filipenses, que eles precisariam estar alegres, mesmo em meio às suas tribulações. Essa é a paz que nós precisamos comunicar a essa sociedade. É uma paz que não depende do meio em que nós estamos. É a paz que nós temos com Deus. Amém? Então, quando alguém se achegar até você, quando alguém que estiver ao seu lado estiver aflito, ore para que essa paz que excede todo entendimento inunde o coração dessa pessoa. E o último pilar dessa mensagem do reino, alegria do Espírito Santo. Alguns domingos atrás, foi pregado aqui neste púlpito, de que Deus está satisfeito. Vocês lembram dessa mensagem do Murilo? Estamos fazendo um catadão, né? A gente falou que era um culto de fechamento, ó, vamos pegar algumas mensagens que foram ditas ao longo do ano. A palavra do Murilo era sobre contentamento. E o Murilo, muito assim, iluminado por Deus, proferiu as seguintes palavras: se Deus está satisfeito, por que nós não estamos? Se Deus, quando derramou a sua ira sobre o seu Filho, resolvendo o problema do nosso pecado e da nossa rebelião, encontra-se satisfeito, porque nós ainda não estamos satisfeitos. Porque nós, quando vamos comunicar a mensagem do reino, muitas vezes não comunicamos de maneira alegre. Aonde está a nossa alegria? Aonde está a fonte de alegria? A nossa fonte de alegria está em Deus e no Espírito Santo, como diz o texto? Ou nós temos buscado como fonte de alegria coisas que podem se diluir facilmente?
Há um tempo atrás, no meu trabalho, os jovens tiveram que fazer um quadro com coisas que lhe traziam felicidade. E algumas coisas eram muito nobres. Família, por exemplo. Os filhos. Amigos. São motivos nobres e que nos trazem alegria. Alguns colocaram carro, dinheiro, redes sociais, celular, enfim, várias coisas. Mas algo me chamou a atenção naquilo que tem trazido alegria no coração dessa geração. E por mais que fossem coisas muito diferentes, algumas banais, outras muito dignas, existia um ponto em comum entre todas elas. Todas elas são passageiras. Todas elas acabam. É terrível isso. E Deus nos livre. Mas se a sua alegria está no seu namorado, na sua namorada, você tem problemas. Se a sua alegria está somente no seu cônjuge, você possui problemas. Se a sua alegria está na quantidade de seguidores que você possui problemas. Se a sua alegria está somente em coisas que podem passar e que num piscar de olhos podem ser diluídas, você está tendo grandes dificuldades de manifestar a essa sociedade a mensagem do reino de Deus. Não estou dizendo que família, amigos, uma vida bem estruturada não pode trazer alegria ao seu coração. Mas se essa for a única razão pela qual você está feliz, talvez a sua alegria tenha prazo de validade. Nós precisamos nos ater. O que nós temos comunicado a essa geração? Por que nós estamos felizes? Nós não estamos felizes porque temos isso ou nós temos aquilo. Nós estamos felizes porque o nosso Deus está feliz. Nós estamos felizes porque o nosso Deus está satisfeito. O nosso Deus está sentado no seu trono e Ele olha para nós. E Ele não vê como nós vemos. Quando eu olho para alguns de vocês, quando eu olho para o Pompei, eu vejo muitos erros. De beleza, inclusive. Mas, quando Deus olha para o Pompei, Ele vê o sacrifício de Jesus sobre ele. E aí ele fica bonito de novo. E aí Deus olha o Pompei como a Gi vê o Pompei. Né, Gi? Você acha ele bonito, né? Então beleza. É isso que precisa nos alegrar, irmãos. Deus está alegre, por isso nós estamos alegres. E para fecharmos, à medida que os discípulos iam pregando as boas novas do reino, a Bíblia diz que as instruções de Jesus eram que eles deveriam curar enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expelir demônios. De graça vocês receberam, de graças vocês vão dar. Sabe o que o Espírito Santo tocou no meu coração, galera? É que à medida que nós entendemos a seriedade do reino, à medida que nós entendemos que esse reino está dentro de nós, à medida que nós nos esforçamos o máximo que nós podemos para não quebrar os princípios deste reino, mas se um dia acontecer, nós descansamos na graça e no perdão de nosso Senhor Jesus. Quando nós entendemos a mensagem que nós devemos transmitir a essa geração, que é de arrependimento, que é de paz, que é de justiça, que é de alegria no Espírito, alguns sinais nos seguirão, alguns efeitos serão causados e impactarão essa geração, e vão impactar essa realidade. No céu não há enfermos, no céu não há doenças, no céu não há impurezas, no céu não há demônios, no céu não há nada daquilo que nós acabamos de ler aqui que os discípulos deveriam alcançar.
Logo nós entendemos que os discípulos então fazem tais coisas não porque eles são poderosos em si mesmos, mas porque eles estão manifestando uma realidade. Então quando nós estamos aqui na nossa comunidade e nós oramos pelos enfermos e pessoas são curadas, não é porque a pessoa que está orando é super poderosa e solta raio da mão. É porque ela está manifestando o reino de Deus nesta terra. Quando nós entendemos a seriedade desta mensagem, as palavras que nós proferirmos irão curar. E eu não estou falando somente de cura física, estou falando de cura na alma das pessoas. As pessoas estão machucadas demais, irmãos. As pessoas estão feridas demais. Nós precisamos anunciar a cultura do reino para essas pessoas. As nossas palavras precisam curar. À medida que nós avançamos e manifestamos o reino, eu não sei se você sabe, mas quando você tocar em alguém, não é a impureza da pessoa que deveria te tomar, mas é a sua pureza que deveria tomar a pessoa. Eu não sei se o ambiente que cada um de nós temos frequentado, se a impureza tem nos tomado ou se é a nossa pureza que tem tomado o ambiente. Mas a palavra nos garante, não somente com esse texto, mas a mulher do fluxo de sangue é outro exemplo. Quando a mulher do fluxo de sangue toca Jesus, não é Jesus que se tornou impuro, é a mulher que se tornou pura. Quando nós tocarmos em pessoas, elas serão curadas. Quando nós tocarmos em pessoas, elas serão purificadas. Quando nós chegarmos em determinados ambientes, aquele ambiente vai ser transformado, e não esse ambiente que vai nos transformar. Para finalizar, quando eu trabalhava ainda numa outra empresa, compartilhar um testemunho com vocês. Eu estava fazendo a minha ronda pela loja e tinha uma funcionária abastecendo o display, onde ficam as mercadorias. E aí eu passei. E eu tenho uma premissa, irmãos. Eu não toco, eu procuro o máximo possível não tocar nas pessoas, principalmente no horário de trabalho. Quando eu estou aqui com as pessoas, eu não tenho muito esse filtro, mas no meu trabalho, e eu passo isso para os adolescentes e jovens que eu ensino no meu atual trabalho. Local de trabalho, o máximo de toque físico que você puder, faça. Evite. Evite tocar nas pessoas, porque você não sabe. E aí eu estava então pela minha ronda e a pessoa estava abastecendo, e eu passei por ela e toquei no ombro dela. E quando eu toquei no ombro dela, ela começou a chorar, dizendo: nossa, quando você tocou em mim, eu senti uma paz tão grande, mas tão grande que eu não sei te explicar. Essa é a realidade do reino de Deus, irmãos. Quando nós tocarmos nas pessoas, o reino de Deus que está em nós alcançarão esses corações. Não é história, não é conto da carochinha, é reino de Deus. O problema, galera, fechei até a Bíblia aqui, ó. Tô igual o pastor, falando que vai acabar aí, tem mais meia hora. O problema é que nós perdemos a nossa identidade. Nós perdemos a nossa identidade a tal ponto que até música já fizeram a respeito de nós. Não sei se vocês conhecem ou não o Charlie Brown, mas ele tem uma música, se não me engano, com a Negra ali, que diz assim: o jovem no Brasil não quer levar a sério. O jovem no Brasil não é levado a sério. Não é sério. Se eu não me engano, esse é o refrão da música. Nós perdemos a nossa identidade a tal ponto. Nós perdemos a nossa identidade como agentes de manifestação do reino de Deus nessa terra, a tal ponto de que até as pessoas lá fora já não nos consideram como alguém digno de ser respeitado. Nós estamos tão perdidos, distraídos com tantas coisas, que nós nos esquecemos de quem nós somos.
nós nos esquecemos do porquê nós estamos aqui. E essa realidade de perca de identidade e de desvalorização de quem nós somos, ela se agrava ainda mais quando nós vamos para a adolescência. A piada, né? É aborrecente. Perdemos a nossa identidade, irmãos. O mundo nos taxa de aborrecentes e pessoas que não são levadas a sério. Mas o livro que nós cremos, as palavras que nós cremos, dizem: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes. E vocês têm vencido o maligno. Vocês já venceram o maligno. É isso que está escrito nessa palavra. Então, é isso que nós precisamos crer que nós somos. Enquanto nós estamos agindo como irresponsáveis e pessoas que não querem nada com nada, a Bíblia está dizendo que nós somos a força desta igreja. Jovens e adolescentes, nós somos a força desta igreja. É isso que a Bíblia diz a respeito de nós. E nós temos falhado muito com a nossa identidade. Somos nós que precisamos ir às portas do inferno e saquear aquele lugar. Porque a Bíblia diz que nós vencemos o maligno. Nós não somos pessoas que deveriam estar perdidas sem identidade. Nós deveríamos ser pessoas que compreenderam a realidade do reino e a necessidade de manifestá-lo nesta terra. Amém?